Então agora a gente vai fazer uma leitura psicológica desse caso. Numa situação, a gente vê aquelas pessoas que querem exercer o controle, que querem ter de volta pessoas que obviamente já não as querem mais. Então o Eric se enquadra nesse tipo de situação diabólica, onde quer ter o outro custe o que custar, e o pior é que quando tem esse outro, não trata essa pessoa bem. E é lógico, uma parte das pessoas se afastam, outras ficam, essa é outra história, mas essas pessoas que se afastam não são obrigadas a retornar. Mas essas pessoas, esses doentes, no caso do Eric, elas não processam isso da mesma forma como eu e você estamos processando agora. Elas não conseguem entender que há esse direito, essa liberdade de eu não querer mais ficar com você, porque você não me trata bem. Então, pro Eric, os argumentos da ex-esposa eram tanto faz, entendeu? Porque você é minha e não pode ser de mais ninguém. Era basicamente isso. Então, se ele tivesse encontrado a esposa aquela noite, ele iria sim acabar com ela. Mas o carro da Jennifer despertou um gatilho que serviu como plataforma para ele descarregar toda a dor, raiva e ódio, ressentimento e violência que havia dentro dele. Ele não foi diagnosticado com transtorno de personalidade, então a gente não tem como apontar para uma associação identitária. Até porque, analisando ali o depoimento dele ali na polícia, ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Em nenhum momento ele teve essa desassociação de... Não, peraí, como assim? Eu atirei como se uma outra personalidade evil dele tivesse feito aquilo. Não, ele tinha plena consciência. Então isso foi estabelecido, inclusive nem os advogados dele tentaram alegar alguma coisa nesse sentido de desequilíbrio mental, alguma coisa nessa área que pudesse de alguma forma dar uma pena mais severa. O que pode ter acontecido ali? Existe o transtorno psicótico induzido. Ele é conhecido como folia D ou loucura 2. É um transtorno psicótico compartido que faz com que uma pessoa perturbada transmita a sua ilusão para outra, criando assim uma psicose compartilhada. E nesse caso, ela fica mais forte do que se ambas tivessem desenvolvidas sozinha. E aí a segunda pessoa, ela ajuda a primeira a chegar no limite e isso resulta num colapso. E aí que eu acho que isso se caracteriza no Eric. Por quê? O Eric, ele veio com essa, vamos supor, como se ele projetou na Jennifer a ex-esposa. Então, naquele momento, ele pode ter criado que ele poderia ser o salvador. E a Jennifer, vamos supor que ela se colocou no papel dessa segunda pessoa que compartilha da mesma psicose. Só que lembra que eu disse que a segunda leva a primeira ao limite? Então foi exatamente isso que ela fez. Ela o levou através do limite de proteção dele próprio, porque ele poderia cometer o crime, deixar ela ali mesmo e iam ter muita dificuldade para encontrar o culpado. Então a Jennifer, compartilhando essa psicose, ela fez o Eric acreditar que ele estava no comando, já que ele era o psicótico primário. Então ele teve um aumento no próprio ego quando ele a chamou de herói. E isso fez com que ele acreditasse severamente nessa ilusão. E aí ele se deu conta que isso não seria possível já quando ele estava preso e sendo interrogado pela polícia. Não é para sair desse transtorno, para sair no caso dessa ilusão, não é algo difícil. É só separar as duas pessoas, não precisa nem de remédio, para vocês terem uma noção, principalmente ali no quadro dele. Então por isso eu atribuo ao que aconteceu, a esse fato da loucura 2. Então a Jennifer, ela agiu como se ela estivesse na mesma psicose e ela atuou perfeitamente, ela usou o transtorno em favor dela, levando ele ao limite das próprias crenças em respeito ao que poderia acontecer. Então a Jennifer trouxe um otimismo que ele não esperava e ele acreditou exatamente em tudo aquilo que ele queria ouvir. A Jennifer, ela teve muitos problemas, porque ela, infelizmente, ela não tinha só o luto da prima para poder lidar, só a questão do braço mutilado. Ela viu toda uma vida que estava encaminhada, casa, carro, um trabalho no qual ela gostava, indo bem e tudo literalmente desmoronar da noite para o dia. Desmoronou. Um dia ela estava bem, estava trabalhando, estava com tudo, no outro dia ela já não tinha mais nada. Essas situações, elas vêm sem aviso e elas deixam as nossas vidas disfuncionais porque a gente
tem vários problemas para lidar e ao invés da gente dar foco para a questão principal, a gente não tem tempo para conseguir reservar esse momento, essa atenção especial, por conta das outras questões que a gente precisa lidar com elas, porque a Jennifer é a única pessoa que poderia lidar, era toda uma pressão financeira, toda uma questão de saúde, ela ficou, pelo que eu li, até o ano de 2007 a 2008, ela ainda não conseguia fazer com que o braço chegasse no rosto, por conta da demora em fazer as cirurgias posteriores para melhorar a condição do braço dela. E essas tragédias, elas chocam e provocam uma grande desordem, porque elas vêm interrompendo os sonhos. E esse elemento surpresa, potencializado pelo luto, de alguém que ela tanto amava e que era tão útil no dia a dia, faz com que ela se sinta consternada, impossibilitada, incapaz, impotente. Infelizmente, muitas pessoas que passam por tragédias dessa maneira, por conta das consequências das tragédias que são desencadeadas nas suas próprias vidas. E ela nem tem o tempo necessário para processar tudo o que está acontecendo. Porque tem muitas áreas que estão sendo afetadas e estão caindo ao mesmo tempo. E isso pode gerar até mesmo estresse pós-traumático. Não sei se ela teve isso, mas eu sei que muitas pessoas têm. Às vezes elas passam por um trauma e elas têm dificuldade em conseguir se recuperar, em conseguir superar e ir adiante por conta das memórias, dos flashes, das situações que caem como chuva na memória dia a dia e elas não sabem como lidar. Principalmente em experiências de quase morte. Eu não sei se você que está me ouvindo agora está passando por uma situação como essa, está no pós-tragédia, no pós-desastre, no pós-momento que muda tudo e que virou sua vida de cabeça para baixo. Mas eu quero te dizer que por mais difícil que você esteja vivenciando, vivendo, passando por uma situação altamente delicada, tensa, que às vezes te faz chorar diariamente, eu quero te dizer que você precisa manter o foco e manter a esperança de que tudo vai se resolver e de que tudo vai dar certo. A esperança, ela é necessária porque ela faz com que a gente tenha forças para levantar dia após dia, para lutar mais um pouco. Embora as coisas não venham se resolver tudo de uma vez, elas vão se resolvendo diariamente, quando você se coloca na disposição para lidar com essas questões, por mais difíceis e injustas que elas sejam. Porque os problemas, eles não vêm com um aviso de antecipação. Ninguém recebe uma carta que diz, olha, uma tragédia vai acontecer com você daqui a 3 dias, se prepara. Não, a tragédia chega e você já está no meio dela, não tem como sair, não tem como voltar no tempo para mudar, não tem como impedir, mas tem como lidar. Se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma ajuda, comenta aqui embaixo. Eu também quero te apresentar o meu livro, Perfeito Estranho. Tem uma abordagem psicoterapêutica no meio dessa história que é muito legal. E eu tenho certeza que aqui tem muitas informações válidas e muito importantes que podem mudar a sua vida. Às vezes, heranças geracionais, eu não sei o quanto você conhece a respeito desse assunto, mas aqui tem informações muito boas, muito incríveis, informações que vão fazer toda a diferença. Esse livro tem uma história muito legal para você que gosta de maldições hereditárias, de serial killers, de investigação policial, que tem um conteúdo muito bacana. Você pode conhecer mais desse livro no próprio canal dele, Perfeito Estranho Oficial. Se você adquirir pelo meu site, você ganha marcadores incríveis, você ganha o pôster. O livro já está disponível na Amazon, no Kindle, nas livrarias e em outras plataformas digitais. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato, a gente está aqui para te ajudar. Se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem, passe esse vídeo para alguém. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam receber uma mensagem de esperança e que elas venham receber através de você. Qualquer coisa, eu tô aqui. Se inscreve no canal, dá o like, comenta, compartilha. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até a próxima, pessoal!